conto aí a intriga. Um segundo aí. Agora sim, aqui tá café, né? Tem uma coruja. A coruja é importante na Universidade do Chile, é a mascote, sabia? A todos que estão nos assistindo, ao nosso professor convidado, Jorge Aranda Ortega, professor Ayrton, que será o debatedor desse encontro, né? A Cristiane Preto, que está mediando, né, o nosso encontro, porque o nosso encontro é informal, mas nem por isso ele deixa de ser organizado, né? Também cumprimentar alguns outros professores que estão presentes, né, o professor Alexandre Altman, a professora, eu não sei se a professora Fernanda Damascena está, mas ela também faz parte da organização, assim como Leonardo Subtil e Ana Camardello. Também vi que está presente a professora Annelise Steigleder e a professora Caroline Lucena, né? Talvez tenha outros colegas aqui, eu não vi ainda, né? Se tiver outros colegas professores, sintam-se cumprimentados. Também a todos os nossos alunos, né? Nós temos pessoas aqui, eu vejo, conhecidos de outros estados, de várias partes do Brasil, e nós temos diversos mestrandos aqui da turma de Direito Administrativo, Ambiental, é isso, professor Ayrton? Direito Administrativo, Ambiental, e também da disciplina de Teoria Geral do Direito Ambiental, que é a minha turma também que está no mesmo horário. Então, nosso evento, pessoal, para aqueles que não assistiram as falas anteriores, é um café com pesquisa, né? E ele tem um nome acadêmico, que é Limites do Planeta e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós não estamos propriamente discutindo os ODS, mas nós estamos discutindo os diversos temas relacionados à sustentabilidade, por esta ótica, né? Digamos que é o tema que cimenta todos os assuntos que são tratados aqui, numa perspectiva que nós pretendemos que seja ao mesmo tempo técnica e crítica. Então, seja bem-vindo, professor Jorge, né? Eu vou passar a palavra antes a Cristiane, que ela vai fazer a organização do encontro. Então, sejam bem-vindos a todos, cada um com o seu café. Então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso 6º encontro do Café com Pesquisa. Cumprimento em especial o nosso palestrante, o professor Dr. Jorge Aranda Ortega, que é doutor em Direito pela Universidade de Brasília e professor do Centro de Direito Ambiental da Escola de Direito da Universidade do Chile. A pedido da coordenação, irei repassar algumas orientações para o bom andamento da palestra. Solicitamos a todos os ouvintes que mantenham as suas câmeras e microfones desligados. Lembramos que apenas o ouvinte previamente inscrito receberá o certificado. Para a captação de presença, será disponibilizado, após a fala do palestrante, o link de acesso para o preenchimento do formulário de registro de presença. Pedimos que apenas o ouvinte previamente inscrito preencha o formulário. As instruções também serão postadas no chat pela nossa mestranda Jéssica. Para os questionamentos, pedimos que o ouvinte faça sua inscrição utilizando o chat. Poderá escrever a pergunta no chat ou apenas solicitar que lhe seja dada a palavra no momento oportuno. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Passo agora a palavra para o professor Dr. Ayrton Guilherme Berger Filho. Boa tarde, professor Ayrton. A palavra está com o senhor. Boa tarde, obrigado, Cristiane. Renovo os cumprimentos a todos, o agradecimento ao Jorge. E, Jorge, sinta-se acolhido pelos gaúchos e pelos brasileiros. Você que estudou, que escolheu o Brasil para fazer o teu doutorado, né? E nós já tivemos a oportunidade de conversar nos eventos do Instituto Planeta Verde, em Santa Maria, com o pessoal da UFSM também, e uma boa palestra. É uma honra para a universidade recebê-lo. Eu que fiz no meu mestrado, eu passei pelo programa Alfa, né? Eu passei 2 meses no Chile pesquisando, foi uma pesquisa rápida, e eu conheci alguns colegas lá e percebi, conheci lá a seriedade da universidade, né, uma universidade bem tradicional na área do direito ambiental, do direito em geral, né, a maneira de trabalhar o direito, e uma das instituições mais importantes aí de ensino da América Latina, acho que uma das mais importantes, talvez a mais importante, uma das mais importantes do Chile, com certeza, e tenho boas lembranças da Universidade de Chile e dos colegas,
né? Na época, eu acho que eu sou mais velho que o Jorge, eu acho que estava na graduação, quem sabe, ali, né? Mas eu lembro tenho boas recordações da cidade do Chile e do povo chileno, né? Eu gostei muito do pessoal e fui muito bem recebido. Então, uma boa palestra para o Jorge, e nosso agradecimento pela colaboração dele, por ter aceitado o convite. Obrigado, Ayrton. Agradecer primeiramente o convite, compartilhar essas ideias com o pessoal aí do sul do Brasil. Sempre grato, sempre há parcerias para compartilhar ideias, progredir intelectualmente. Eu sou sempre grato de vocês, como a Ayrton especialmente. Assim, também agradecer as boas palavras e lembranças do Chile, que a faculdade nossa tem essa coisa, né? O direito ambiental tem a ideia de progressividade como um princípio, né? Também, mas a faculdade tem essa outra coisa, né? De ser muito conservadora e sempre uno fica um pouco a contrapé, né? É muito estranho estudar direito ambiental no Chile, mas eu não quero ser menos, eu vou fazer meu intento. O que eu vou apresentar agora, vou compartilhar aqui os slides. Aí está a apresentação. Okay. Hoje eu vou falar rapidamente sobre a teoria processual administrativa da regulação e participação cidadã. Isso como pretexto conveniente para falar algumas coisas do direito ambiental, que é o que eu mais gosto. Isso que eu vou apresentar aqui agora faz parte da minha tese de doutorado que eu finalizei o ano passado. E também com essas ideias vou apresentar agora concorrer num fundo de pesquisa no Chile. Então, hoje é muito importante para mim essa apresentação, porque de alguma maneira vai ajudar a aprimorar essa apresentação e se dar certo e concorrer pelos fundos. E o governo do Chile me financiar, dar orçamento. Proximamente poderia estar fazendo mais coisas com essas ideias que vou apresentar agora. O que tem aí no Chile, nessa fotografia, são os protestos muito antes das convulsões sociais que aconteceram, né, recentemente em outubro. Como fala, esse grande conturbo que tinha no Chile, esse grande problema das pessoas na rua, poderíamos dizer que é muito multifatorial, né? Tem muitos fatores, muitas causas que levaram a esse grande problema. O pessoal acompanhou na televisão, todo mundo. E um dos fatores muito importantes foi o conflito ambiental. Essa foi uma das primeiras grandes marchas que aconteceram. Isso foi em 2011. Foi por causa de um projeto, né? Estava sendo submetido ao licenciamento ambiental no sul do Chile para uma grande usina de hidroeletricidade. Daí para frente, até hoje, existe uma grande expectativa de mudar as coisas e ter progressividade no respeito dos direitos fundamentais, particularmente no direito do meio ambiente, que é o que quero apresentar. Tem diferentes movimentos, também, por exemplo, do movimento feminista, por uma parte, dos povos originários, dos povos indígenas. Todos se reuniram e conseguiu essa explosão social. Mas a pergunta aqui é, por quê? Por que a maneira de introdução? Por que acontece isso e qual é o papel do processo administrativo para conduzir esses conflitos sociais por um encaminhamento que leve a uma paz social, né? Ninguém gosta de um conflito eterno, né, policial contra as pessoas se manifestando. As pessoas aspiram normalmente a ter paz social e a finalidade última do processo, como um construto teórico jurídico, é a paz social. Então, aqui tenho apresentado no slide um plano de apresentação muito simples. Primeiro, a introdução, que é o que estamos a discutir agora. A segunda parte, vou explicar como a escolha pública, a teoria da escolha pública, né, que faz parte do que poderia ser umas relações entre direito e economia, e a lógica da ação coletiva se posiciona frente aos problemas, né, do processo administrativo na tomada de decisão. Depois, a propósito dessa apresentação rápida da escolha pública, algumas críticas metodológicas que a lógica da ação coletiva tem para explicar esses problemas, né, dos processos administrativos. E depois a crítica da teoria processual administrativa, que é um invento do professor Crowley, né, dos Estados Unidos, e como se posiciona frente à lógica da ação coletiva, que é muito antiga, né, que é desenvolvida por Mancur Olson, né, como explicar. Depois dar alguns exemplos de como essa crítica processual administrativa acontece na realidade e, finalmente, algumas conclusões. Esse é o plano de exposição. Então, primeira coisa que eu vou explicar aqui é a escolha pública e a lógica da ação coletiva.
para quem não esteja muito familiarizado com a escolha pública, vou explicar rapidamente, né? Não quero aprofundar muito, mas em termos simples, a escolha pública está pensada como uma teoria da tomada da decisão política, na qual os operadores políticos agem considerados de forma individual, não considera agir de grupo coletivo ou uma avaliação estratégica coletiva de agir dos grupos, por uma parte, e a segunda, que pensa o tomador de política pública como num verdadeiro mercado de tomada de decisão. Quem faz uma escolha pública, né, uma decisão pública de qualquer índole, por exemplo, no caso do licenciamento ambiental, o funcionário, o burocrata, ele pensa como obter maior benefício, já fosse de forma lícita ou de forma ilícita, aí já estaríamos na seara do delito ambiental, delito administrativo, né? Como agir nesse mercado de tomada de decisão. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, que sempre dizem maior Estado, né, os processos vão, aí que é o que dizem essas pessoas, como faz nesse slide um pouco engraçadinho, né, quem curte Star Wars, você vai lembrar, it's a trap. O Estado é uma trampeira, né, para muitas coisas. Aí, voltando ao que eu estava explicando, a definição de escolha pública, é o que dizia basicamente isso. É uma teoria que faz uma crítica na administração do Estado, dizendo que opera como um mercado de tomada de decisão por indivíduos burócratas, né? Não pensa no Estado numa coletividade, e as origens estão nos anos 50, nos Estados Unidos. A obra fundacional da escolha pública, que não tivesse contato com essas literaturas, depois eu posso escrever direitinho as bibliografias, Buchanan et al., do Cálculo do Consenso. Nessa obra, eles poderíamos dizer, é a pedra fundante, né, dessa teoria, e tem muitas consequências a ideia de considerar a escolha pública como um mercado de tomada de decisão. Tem consequências em muitos âmbitos. Por exemplo, na teoria, por exemplo, do eleitorado, né? Explica, por exemplo, Downs, que é outro autor da escolha pública, diz por que as pessoas têm muita abstenção a votar nas eleições. Aí ele diz, é muito simples, porque a pessoa, considerando seu voto individualmente, a utilidade do voto é marginal, e a ser marginal não faz diferença no desenvolvimento da eleição. Então, tem candidato X, candidato Y, para que votar? Um voto não vai fazer diferença. E assim também pensa, qual é a recompensa de operar numa democracia? Por exemplo, ele diz, nenhuma, o voto não tem nada em troca. Diferente, por exemplo, do candidato. O candidato vai ter em troca muitas coisas, vai ter um gabinete, ministérios, enfim. No caso da administração pública também, existem, por exemplo, incentivos, em alguns casos, para um burocrata na administração, nos casos do licenciamento, ter uma rotatividade do setor público ao setor privado. Então, que, de alguma forma, não estou dizendo assim que sempre aconteça, mas existe esse incentivo perverso para quem é muito afim aos interesses da indústria que está sendo licenciada, depois trabalhar para o setor privado. Isso normalmente acontece. Então, e além disso, também tem as consequências ilícitas diretamente, né? Não que tenha uma margem de moralidade, mas além já quando é delito, que é pago de propina, né? Coisas terríveis que acontecem, episódios como aconteceram no Brasil, também no Chile, de pago de propinas para parlamentares, né? Apoiar algumas leis. No Chile temos um caso horrível, né? Como a lei de regulamentação de pesca e aquicultura. Houve propina para alguns parlamentares, uma coisa horrível, né? E aí opera neles como um mercado, né? O parlamentar apoia um projeto de lei num sentido que pode ser contrário ao meio ambiente. E claro, aí se verifica essa ideia, essa perspectiva da escolha pública. Qual é a consequência da escolha pública? Basicamente dizer, se o Estado é um grande mercado de tomada de decisão, o melhor que podemos fazer é reduzir esse mercado da tomada de decisão para evitar corrupção por uma parte e o lobby, né, ou a captura por outra. Então, poderíamos dizer uma versão tradicional, né, da escolha pública, a primeira consequência, desde o ponto de vista da teoria do Estado, é reduzir o Estado. Essa é a principal coisa. E outra consequência da escolha pública, poderíamos dizer, é uma especialização dessa ideia da tomada de decisão, do mercado da tomada de decisão, que é a lógica da ação coletiva. A lógica da ação coletiva, poderíamos dizer, é uma aplicação especial da escolha pública, que foi desenvolvida pelo Mancur Olson.
Malkut Olson, né, em sua obra clássica, né, a lógica da ação coletiva, do mesmo nome que batiza a ideia dele, tanto o livro, ele faz assim uma crítica que vai muito casada também, quem gosta de ambiental, com as predições de Garrett Hardin. Eles, mesmo não se comunicando um com o outro, eles têm uma conexão muito forte, né? A lógica da ação coletiva como a tragédia dos bens comuns. Mas explicando especificamente a lógica da ação coletiva, ele parte da mesma ideia da geral, né? Desse guarda-chuva geral da escolha pública. Ele diz, os grupos não agem quanto grupos propriamente tal. Não existe uma teoria do grupo. O grupo não age como uma coletividade. O que existe, na verdade, é uma gíria individual de pessoas que se aproveitam de coletividades, né? E aí, quando uma coletividade, por exemplo, atinge um grande patamar de membros, né, muitos membros, alguns começam a usufruir do grupo sem aportar nele. Aí acontece o que chamam o free rider, né, que é quem se aproveita dessa coletividade sem trabalhar para essa coletividade. Assim, por exemplo, existem tipos de grupos, segundo Malkut Olson, que são pequenos. Quando um grupo é pequeno, todos os membros do grupo podem se fiscalizar. Vamos inventar que temos um fan club, né, de qualquer coisa. Eu adoro rock progressivo, então vou juntar um grupo de malucos que adoram rock progressivo e vamos ser o clubzinho do rock progressivo. E aí essa pequena turminha de 15 pessoas paga, tipo, sei lá, uma quota, faz show, evento, e aí todos conseguem se fiscalizar. Mas quando tem um grupo grande mesmo, na terminologia de Malkut Olson, por exemplo, o Estado, uma república, é um grupo enorme de pessoas. Como fiscalizar uns aos outros para, por exemplo, pagar os tributos, né? Pagar impostos? Aí se gera um problema, né? Sempre vai ter alguém que vai eludir no pago de impostos ou diretamente vai cometer alguma falta ou administrativa ou penal para não pagar impostos, né? E se gera esse problema. Então, aí diz que dentro desse tipo de grupos, né, existem diferentes mecanismos para controlar eles, já fosse por incentivos positivos ou negativos. Incentivo positivo é o incentivo, né, propriamente tal. Aquele que paga imposto vai ter uma recompensa, se paga antes do tempo, vai ter uma rebaixa, né, nos impostos, ou num grupo, né, qualquer coisa, no grupo desses malucos do rock progressivo, também, por exemplo, quem pagar as quotas integralmente vai ter algum desconto, enfim. Ou também sanções, que é a típica de instrumentos de comando e controle para manter o grupo unido, né? Mas existe um grupo muito particular, que são chamados grupos de interesse especial, na terminologia de Olson, que são grupos que, mesmo sendo muito pequenos, são muito influentes, geram muito dinheiro, e além de gerar esse dinheiro, geram um produto derivado, que é o poder político. E como propósito desse poder político, eles conseguem influenciar tomadores de decisão no mercado da tomada de decisão para amplificar tanto os ganhos pecuniários quanto os ganhos políticos e ter mais influência. Daí chega essa ideia, né? Aparece essa ideia da captura do órgão. Captura do órgão é quando esse grupo de interesse especial, que é um grupo especial, né, de pessoas que, além dos ganhos pecuniários, conseguem criar esses ganhos políticos, essa influência política, cria essa trampeira institucional, né, de conquistar o Estado e capturá-lo, com a ajuda da influência política para depois ter um rédito pecuniário. E aí a solução de Olson, a solução de Olson coincide também com a solução geral que oferece a escolha pública. Quanto maior é o Estado, maior é o mercado da tomada da decisão. Quanto maior é o Estado, maior possibilidade de captura eu tenho. Logo, o que eu tenho que fazer? Reduzir o Estado. E aí começam ideias, né? Como dizer, ideias prontas, que estão muito no mercado das ideias, por dizer alguma coisa. No Brasil, eu vi isso pessoalmente nas eleições passadas, a ideia de Estado mínimo, apoiada por alguns setores políticos, né? E essa sustentação encontra um super bom argumento, né, na lógica da ação coletiva. Contudo, aqui passo no ponto 3 da exposição, as críticas metodológicas à ação coletiva também são possíveis, né? Não é uma ideia perfeita a lógica da ação coletiva, e aqui é onde começa a ser relevante o processo e a visão dos advogados. É particularmente sensível nessas críticas. Vou passar na seguinte slide, né?
depois de escutar, né, a quem estudou muito, né, ou trabalhou com ideia de escolha pública, lógica da ação coletiva, aí fica nessa citação, né, de Pink Floyd, né, Mother should trust in the government. Temos que confiar no governo, temos que confiar no Estado. Se é um mercado de tomada de decisão, por que confiar? Existem bons motivos para confiar no Estado? Aparentemente não, mas se vamos prestando atenção nas críticas que estão por explicar, não é assim uma ideia super absoluta, né, a escolha pública. Logo, as críticas, poderíamos dizer que tem umas críticas em geral, né, que são de ordem geral, que atingem tanto como ideia guarda-chuva, né, a escolha pública, tanto em particular a lógica da ação coletiva. Uma coisa que qualquer pessoa que tenha estudado direito, estudou direito processual, especialmente no Brasil, que o processo brasileiro é muito interessante do ponto de vista teórico também, tem muitos recursos. Assim, se eu comparo com o Chile, outros casos que eu tinha que estudar, por exemplo, da Argentina, da Costa Rica, a quantidade de recursos no Brasil é muito interessante como fenômeno, né? E gera problemas, né, para as pessoas sobre a certeza jurídica. E aí chega a primeira crítica da lógica lógica da ação coletiva em geral, a escolha pública em geral e a lógica coletiva em particular. Qualquer processo que seja sometido, né, a uma decisão judicial tem um grau de incerteza. Mesmo existindo instrumentos, né, da jurimetria para fazer predições sobre os juízos, né, sobre os processos e os precedentes, que fazem muitos americanos, principalmente, fazendo uma verdadeira teoria da estadística aplicada aos processos, sempre existe um grau de incerteza, né? Infelizmente, algum dia, um juiz pode mudar de ideia, pode ter, sei lá, ter um mau dia, enfim, ou estar misteriosamente empolgado por uma razão, por exemplo, venceu seu time preferido no Grenal, não sei qual Grêmio internacional gosta mais, mas vamos imaginar que o juiz é gremista, venceu o Grêmio, está muito feliz, né? A decisão dele muda, né? Se ele estiver muito contente. Então, como tem esse grau de incerteza, não é uma predição absoluta o que pode fazer, né, a metodologia da escolha pública no judiciário. A segunda crítica, que em geral, e essa é uma crítica geral, pessoal que estuda a ciência política, né? Não quero me achar demais, assim, dizendo que eu sou super inteligente, assim, que tenho a razão quanto advogado arrogante, mas, em geral, as teorias da ciência política são negligentes como estudo do processo. Tanto, por exemplo, administrativo, no caso que eu vou apresentar hoje, mais especificamente, quanto processos de legislação, né, como são criadas as leis, ou processos no judiciário, né, existe essa negligência. Então, a lógica da ação coletiva, quanto ideia que deriva de uma ideia, poderíamos dizer, de economia liberal, é a aplicação para a ciência política, não consegue enxergar bem os problemas propriamente jurídicos que um advogado consegue. Então, aí temos as críticas gerais. Depois tem algumas críticas particulares da lógica da ação coletiva que são de ordem metodológica. São basicamente três. Não me vou estender muito aqui, mas são, por exemplo, primeiramente, quando se estuda o livro de Mancur Olson, ele faz predições que são muito vagas e imprecisas. Por exemplo, quando ele, alguns slides atrás, eu falei, por exemplo, a qualificação, tipos de grupos que ele faz, de grupo pequeno, grupo grande, grupo de interesse especial, mas ele cria essas predições sem ter, poderíamos dizer, uma exatitude. Ele diz um grupo grande quando um membro não consegue fiscalizar outro. Um grupo de interesse especial é quando consegue interagir na seara política como um elemento derivado. Mas, senhor Olson, assim, quantos membros tem que ter um grupo grande? Ele não pode responder. Aí tem uma predição que é vaga, né? Não tem precisão. Ele diz, vai capturar. Como vai capturar? Vai influir como? Vai pagar propina? Vai tentar ser ilícito? Que expectativa poderia ter do comportamento do agente político? É aí, quando começa a interrogar na precisão, a teoria começa a ter alguns erros, né? Depois, também, no livro de Olson, né, da lógica da ação coletiva, as evidências que ele oferece são insuficientes. Por exemplo, ele faz um estudo de caso muito interessante do comportamento dos sindicatos. Mas ele escolhe alguns sindicatos que, para explicar por
por exemplo, o que ele diz, o que defende Olson, por exemplo, no seu livro, falando dos sindicatos, vou fugir um pouco do direito ambiental, mas, na verdade, eu não estou falando do direito ambiental exatamente agora, mas vou pôr esse exemplo que é muito interessante. Mancur Olson, mesmo sendo um liberal de plantão, ele defende a pertença obrigatória aos sindicatos, porque ele diz que a pertença obrigatória opera como um incentivo negativo de comando e controle para manter a unidade do grupo quanto ao sindicato. E ele, para explicar isso, ele usa alguns exemplos de sindicatos, mas ele escolhe, né? É uma evidência seletiva. Ele não faz uma amostra completa, dizer, vou estudar todos os sindicatos de um estado dos Estados Unidos, por exemplo, ou vou estudar todos os sindicatos nos Estados Unidos, os mais relevantes por rubros, né? Por áreas produtivas. Ele não faz isso. Ele seletivamente escolhe e diz, isso que eu estou dizendo acontece nessas evidências seletivas. Como ele não tem uma amostra completa, ele não tem, por exemplo, na obra e ulteriores desenvolvimentos da ideia da captura, por exemplo, quantas vezes a predição dá certo e quantas vezes dá errada. Então, como não existe essa amostra completa, tem uma crítica metodológica aí. E, finalmente, também, mesmo assumindo, em geral, essa crítica de dificuldade para explicar o comportamento estratégico dos grupos parte de uma crítica fundacional a todas essas ideias, né, que relacionam direito e economia, tentam levar ao direito, por exemplo, explicar o direito processual, explicar o direito constitucional, administrativo, o direito público em geral, que tentar pensar que o indivíduo sempre vai agir racionalmente e que nunca se vai associar. Essa simplificação metodológica pode dar certo para muitas coisas na microeconomia, mas para explicar fenômenos jurídicos é mais complexo. Na prática, existem grupos que têm um agir estratégico que não dependem nem de incentivos negativos ou positivos, só, como poderiam ser, acontecem na vida real por pertenças ou crenças de outra índole. Coisas simples, voltando ao exemplo anterior, uma torcida de futebol, ninguém vai torcer esperando ser milionário ou ter uma vantagem política. Pode ser que aconteça, mas um torcedor normal é porque tu torces, sei lá, o Grêmio, ou tu torces pelo Inter, ou Juventude. Não sei, minha família torce, ou meus amigos do quarteirão torcem, né? Sei lá, e vai por aí. Então, por que alguém pode pertencer a uma torcida? Não obedece necessariamente essa pertença a uma questão de um rédito, né? Vai por outro tipo de expectativas espirituais, recreativas. No direito ambiental, por exemplo, para explicar o origem estratégico das ONGs, vai muito por isso. Tem muitas ONGs, agrupações cidadãs que nem conseguem ser ONGs, que agem por uma convicção. Por exemplo, tudo que tem a ver com o direito dos animais, né, para evitar a tortura nos animais, essas pessoas não necessariamente estão procurando, como dizer, não se encaixam, como quero dizer, nas propostas da lógica da ação coletiva. Eles agem juntos por uma causa que é maior, que é uma moralidade, né, de respeito à vida não humana. A lógica da ação coletiva, em particular, e tanto a escolha pública, não consegue explicar esses comportamentos. E quem mexe com direito ambiental sabe muito bem que, às vezes, esse tipo de motivações vão muito além das predições dessa análise individual, né? Então, isso poderíamos ser para encerrar as críticas metodológicas. Voltando agora, já falando propriamente do que é o direito, né? Vou falar agora da crítica processual, ou da teoria processual administrativa de Stephen Paul Crowley, que ele criou nos Estados Unidos, para criticar avaliar mais do que criticar, na verdade, é a lógica da ação coletiva. Então, quando as pessoas falam do processo, né, estou pensando, por exemplo, alguém da ciência política, que não tenha muito envolvimento com direito, alguém da economia, pensa no processo e pensa, por exemplo, uma coisa kafkiana, né? Como, aí tirei um slide do filme do Processo, de Kafka, e pensa, processo, que coisa rocambolesca, né? O barroco, né, da burocracia é horrível, não adianta, e começa uma crítica. E se isso vai, por exemplo, as pessoas de uma viés mais liberal, encaixa muito bem com a ideia de escolha pública, lógica da ação coletiva, e aí vai a ideia de redução do Estado. Depois, qual é a consequência da redução do Estado? Reduzir os processos. Para que avaliar exaustivamente um processo, um projeto de desenvolvimento? Para que um licenciamento tão complicado? Vamos descomplicando. Quanto maior o Estado, menor burocracia. Quanto menor burocracia, menor mercado da tomada da decisão.
Parece que o argumento encaixa, mas essa visão kafkiana do processo pode ser contestada na melhor luz das críticas que já apresentei anteriormente. Na primeira ordem de coisas, é o problema das evidências, né? Quanto mais uma teoria consegue predecir numa amostra completa e não ter erros nas predições, essa teoria, de qualquer índole, é boa, é efetiva. Às vezes, o excesso de simplificações nas abordagens microeconômicos, né? Esse arcabouço teórico que pegamos muitas vezes emprestado da microeconomia, para levar, no caso da ciência política, ou também na análise econômica do direito, pode ser desmentida muitas vezes. E aí voltamos à crítica geral, como os processos, em geral, não têm um total grau de preditibilidade. Se isso levamos ao processo administrativo, podemos levar muitas surpresas e não sempre obedecer essas predições na vida real que faz a lógica da ação coletiva sobre a captura. Para que essas predições não dêem certo, tem que ter dois elementos que são fundamentais. Por uma parte, a autonomia do órgão e, por outra, a participação cidadã. Quando um órgão, por exemplo, pensando no design institucional, né, ou falando uma linguagem mais conservadora do direito, no direito administrativo dos órgãos, né, do Estado, o direito administrativo orgânico, no design da autarquia que tem no Brasil, as autarquias são, poderíamos dizer, um antecedente do modelo da agência, né, que temos americanos que desenvolveram, mas foi desenvolvido, por exemplo, dessas influências do direito administrativo italiano, aí estou pensando em Santi Romano, enfim, desenvolvem essa ideia e o órgão da autarquia, ou seja, a autarquia quanto órgão, está pensado administrativo para ter um grau de autonomia. O mesmo acontece na agência americana, ou que acontece, por exemplo, no modelo de superintendência no Chile. Quando um órgão tem um grau de autonomia para decidir, e não necessariamente se ver influenciado por um grupo de interesse político, quando tem esse grau de autonomia, pode acontecer que pode subvertir as predições da lógica da ação coletiva. Por isso, muito importante o que fala da arquitetura institucional, do design institucional. Antes, eu era muito crítico dessa ideia, esse termo design institucional. Que é isso, né? Estética da administração, que vamos ter design industrial, depois design gráfico, agora design de instituições. Então, mas quando pensamos em um design, é um plano mental. E esse plano mental, quando tem a perspectiva de evitar a captura e dar autonomia ao órgão, dando algumas garantias, por exemplo, unidade orçamentária, né, autonomia orçamentária, por exemplo, vai por aí. O segundo ingrediente para confirmar essa crítica é a participação cidadã. Quando a participação cidadã acontece, e tem mecanismos expeditos nos processos administrativos para a tomada de decisão, o órgão que vai capturar, mesmo tendo um desequilíbrio, né, uma assimetria, tendo maiores recursos, maiores possibilidades, por exemplo, de fazer perícias, experts e tal, a cidadania, quando consegue se articular, faz no processo administrativo, poderíamos dizer, uma fase pré-contenciosa, né? E aí já consegue equilibrar as decisões, de alguma maneira. Esse órgão administrativo tem essa neutralidade ou essa aspiração da autonomia, as críticas que faz a lógica da ação coletiva de diminuir o Estado parecem não dar muito certo. Se temos um Estado nem grande, nem pequeno, mas que tem autonomia e instâncias de participação, parece ser que o discurso do Estado mínimo não encaixa muito bem. Aqui, basicamente, como acontece assim, né, a captura, e a coisa que diz o Crowley, né, que essa slide é importante. Primeiro, temos esses grupos de interesse especial, que em segunda ordem de coisas, né, como diz a captura segundo as predições da lógica da ação coletiva, é capturado o órgão, né? Depois tem uma supremacia, por exemplo, primeiro uma captura na seara legislativa, depois o Congresso, né, consegue, mediante, né, a discussão das leis de orçamento, direcionar de algum jeito, né, a atuação da administração do Estado, e depois, na medida que vai direcionando a administração mediante orçamento, né,
vai criando um favoritismo da agência, né, o órgão da administração, pode ser, no caso do Brasil, uma autarquia, em favor ou em contra de algum regulado, né? A teoria processual administrativa deconstrui essa ideia e diz, primeiro, tem grupos de interesse que não necessariamente obedecem a uma interesse individual, podem ter uma gíria estratégica que não necessariamente obedece a um lucro, nem a um poder político. Tem uma intenção política, sim, mas circunstancial. Também não defendem um interesse individual de lucro, mas defendem, por exemplo, um interesse público. Existindo esse interesse público, também existe outro problema do legislador, né, os parlamentares. Muitas vezes os parlamentares agem, como falam os americanos, quanto um maverick, que é alguém que não se alinha com uma tendência e ele, às vezes, responde ao eleitorado que simplesmente age de uma forma tal que pode ser, poderíamos dizer, não alinhar para obter os votos da próxima eleição. Tem um muito bom exemplo disso, mas não quero falar agora, porque pode ser muito impopular, mas, enfim. Tem esses candidatos maverick, né, que não obedecem a essa legislação, né, essa motivação do capturado, e depois, quando as legislações não têm essa pressão do Congresso, ou digo, as agências, tem alguma autonomia, né? Aqui agora, nos minutos que ficam, estou dizendo, vou explicar alguns exemplos, né, de como mais ou menos acontece. Isso aí é o sul do Chile. Essa aí é a região da Aysén. Se alguém, imagino que, não sei se todo mundo conhece pelas notícias, né, mas se lembram da primeira fotografia, né, da marcha? Era porque essa área aí, esses rios limpos, né, uma paisagem aconchegante, assim, impressionante, iam ser deteriorados, né, por um grande projeto de uma usina elétrica. E aí vou falar de 3 casos para explicar como opera a captura, né, e como opera esse processo administrativo, essa ideia de autonomia do órgão por uma parte e a participação cidadã pela outra. Vou usar 2 exemplos do Chile, o caso de Aysén e o caso de El Morro, e também vou falar do caso de Barra Grande, um pouco do Brasil. Esse aqui na verdade, eu não estou muito convencido, reconheço de usar agora, mas é por uma sugestão do professor Jerônimo Tibuch, da UFSM. Estou usando por sugestão dele, mas estou testando agora. Vamos ver o que opina o público, se esse caso encaixa ou não nas predições que estou dizendo e a teoria processual administrativa do Crowley que estou defendendo. Aí vou esperar a retroalimentação do público e do debatedor. Aí quero ver a Ayrton bater aí. Então, rapidamente, me adiantei as conclusões. Rapidamente, o caso de Aysén foi um caso que aconteceu bem no começo dos anos 2000 no Chile, no qual, nessas paisagens que viram anteriormente, iam construir uma usina elétrica que ia ter muitos impactos ambientais. Resumindo, são de 3 tipos. Primeiro, ia ter impactos nos rios do sul do Chile, nas paisagens, nas áreas de preservação permanente, que estão aí ainda no Chile. Também ia ter um problema pela linha de transmissão elétrica que vai ir desde Puerto Montt, que é bem no sul, aí, bem no sul do Chile. Estou pensando como explicar, para fazer uma ideia. Para chegar à cidade onde ia ser construído isso, tem que fazer pelo menos umas 16 horas de estrada, desde Santiago ao sul. E daí, calcula mais ou menos umas 24 horas de estrada ao norte. Toda essa distância, que tinha aqui uma colinha com a cifra exata, mas esqueci, peço desculpas. Mas imaginem todo esse trajeto de uma linha de transmissão para levar energia elétrica para a mineração do Chile. Esse projeto do Cine vai ser muito complicado. E outro efeito também que ia ter nos rios, ia ter acumulações de água, usinas, né? E vai ter também prejuízos no mar, nas águas do mar, ia aumentar a salubridade da água do mar e também ia ter efeitos na biodiversidade. O que aconteceu depois? Quando começou o processo de avaliação ambiental, conseguiu acontecer uma articulação estratégica muito interessante entre diferentes grupos, né?
localidades de colonos, aconteceu também alguns empresários que tinham interesse no turismo, também grupos ecologistas, né, ONGs ambientalistas de Santiago, algumas do Sul, todos esses grupos que não tinham, em princípio, um interesse lucrativo, se reuniram para contrarrestar o processo de licenciamento, né, e aconteceu exatamente o que diz Crowley. Se cria uma verdadeira atuação estratégica de diferentes grupos unidos num grupo circunstancial que não tem um interesse político permanente, conseguem se posicionar frente no processo administrativo, na frente do empreendedor, né, que era um grande conglomerado, que é a Enel, né, da empresa elétrica. Conseguiram se posicionar, conseguiram movimentar a população, né, e no começo eles conseguiram obter uma avaliação positiva do projeto, conseguiram um licenciamento afirmativo. Depois isso foi impugnado, né, com uma equivalente ao mandado de segurança no Chile. No Chile é muito comum que existe, quem quer discutir propriamente o tecnicismo jurídico depois, no Chile não existia um contencioso administrativo ambiental definido. Isso é uma coisa relativamente recente, dos anos de 2012 para frente. Então, antigamente se usava um mandado de segurança como um substituto de contencioso administrativo, como pretexto conveniente do resguardo dos direitos fundamentais. Esse mandado de segurança não foi acolhido, mas depois foi usado um recurso ulterior, né, ante um conselho de ministros. E aí o processo de avaliação ficou detido e foi rejeitado. O caso El Morro, no Chile, tem uma coisa similar, né? Um pouco depois, também nos anos 2000, uma comunidade indígena foi atingida por um grande projeto de mineração. Ia atingir mais de 2.000 hectares, né, de território, né? Boa parte desse território afetava uma propriedade comunitária de indígenas, né, de índios huascoaltinos. O que aconteceu aí? Este caso é um pouco interessante porque, e diferente do anterior, porque no caso de Hidroaicén tinha muitos, articulação cidadã que aconteceu, tinha alguns empreendedores e tinha maior capacidade, tanto técnica quanto econômica. Aqui foi uma comunidade indígena que no começo estava bastante desamparada e a assimetria era muito maior em comparação a uma empresa de mineração que queria ser o projeto. Então, o que aconteceu? Eles conseguiram, primeiro, fazer reclamações administrativas com a ajuda de alguns advogados pro bono. O projeto finalmente foi avaliado favoravelmente para o empreendedor, mas, finalmente, o que aconteceu? O grau de independência não aconteceu na administração mesmo, mas nos tribunais de justiça. Nessa época, também foi usado esse equivalente de contencioso administrativo, usando impropriamente um mandado de segurança, e foi acolhido primeiro, foi rejeitado primeiro pelo tribunal no primeiro grau, né? No segundo grau, que é a Corte Suprema desse mandado de segurança, foi acolhido. E conseguiram barrar o projeto circunstancialmente. Agora está voltando a um período de avaliação. Finalmente, no caso de Barra Grande, não vou entrar em detalhes, vocês podem me explicar melhor esse caso, porque atinge a região sul do Brasil, conhecem muito bem vocês, mas aqui é um caso que acontece outra coisa. Mesmo tendo uma articulação cidadã, tentando, por exemplo, na época, também nos anos 2000, todos esses casos pertencem a uma mesma época, né, que é a década anterior, né? Nos anos 2000, mesmo tentando deter e barrar a licença de instalação como ação civil pública, aqui é interessante porque a cidadania conseguiu, de alguma forma, refletir e tentar contrariar com um agir estratégico o licenciamento, mas quando o Ministério Público negocia um TAC, né, com a empresa, né, na licença de instalação, consegue ter um permisso afirmativo, parece ser que há uma captura aí. Então, alguns poderiam dizer, nesse caso, por exemplo, as tradições da lógica da ação coletiva parece que apoia mais uma intervenção no estado, né, de diminuição do que fomentar os processos. Mas também, aqui a lógica da ação coletiva poderia ficar, entre aspas, e usando os exemplos do Gilles, dizer, parece ser que se damos mais autonomia às pessoas para ter maiores ferramentas de litigação, ou maior autonomia para os órgãos de licenciamento, no caso do Brasil, poderia ter se resolvido em outro sentido. Podemos deixar isso também para discussão mais para frente, aí que gostaria de escutar a opinião de vocês. Conclusões, aí já fechando o filme, né, das slides.
podemos dizer que as predições da lógica da ação coletiva não são absolutas, né? Não é tipo uma teoria que faz predições que não tem erros possíveis. Esses erros, certamente, dependem de quando os órgãos têm autonomia para decidir por uma parte e a participação pela outra. Então, quando isso acontece, esses ingredientes se reunir, as predições da lógica coletiva, da ação coletiva erram. E a captura erra. A captura pode ser prevenida quando temos uma cidadania muito ativa, não, e envolvida nos processos de avaliação. Finalmente, assim, essas discussões que vão voltar, né, já estavam, por exemplo, no caso do Brasil, na eleição presidencial anterior, na América Latina em geral, né, toda essa onda de governos liberais, o presidente, poderíamos ser empreendedor, o presidente gestor, que aconteceu no Macri, por exemplo, na Argentina, ou com o caso do Piñera do Chile, que tem de dizer, não, o Estado tem que ser mínimo, tem que ter Estado mais diminuído para eficiência, diminuir os processos, a burocracia tem que ser rejeitada. A discussão não é mais Estado ou menos Estado. Na minha opinião, segundo as ideias do processo administrativo, a discussão é como garantir participação cidadã para otimizar as decisões e evitar a captura e evitar, eventualmente, a corrupção. Quanto mais acesso à informação, quanto mais participação cidadã, segundo, por exemplo, já o princípio 10 da Declaração do Rio, além dessa agenda política, que poderíamos dizer que é politicamente correta, tem um ingrediente fundamental nos processos administrativos para evitar essa captura. Não é somente um discurso de boas intenções, vai muito além disso e é importante concretar em um design institucional. E também, aí, já fazer uma provocação para vocês, né, principalmente estudantes de mestrado ou doutorandos, há muito trabalho em fazer essas conexões, né, entre direito e economia, por uma parte, regulação, né, que está bastante na moda agora, e fazer esses links, né? Como essas teorias liberais podem ser alguma vez, podem ser questionadas, podem ser complementares a ideias, como podemos rever, por exemplo, categorias processuais que estão de muito antigo, né? As influências dos processualistas italianos, né? Ainda é muito forte tanto no Chile quanto no Brasil. Como podem ser revistas ou revisitadas? Esses links entre, por exemplo, direito ambiental, regulação ambiental, economia, direito processual ou direito administrativo, dá muito trabalho, é muito pano para cortar, e tudo isso que estou fazendo agora, da apresentação, é uma pequena provocação também para vocês se aprofundarem nessas bibliografias. Eu fico também à disposição de vocês. Finalmente, aí já encerrando a apresentação e atingindo já os 40 minutos, 41 minutos e 50 segundos, passei 2 minutinhos. Esses são chamados chungungos, são lontras marinas no Chile, são uns bichinhos, são muito fofos. Eu gosto muito deles, eles estão também ameaçados. Eles têm uma particularidade, os navios de pesca, né, artesanal, esses pequenos, eles costumam roubar peixinhos, né, são uns ladrãozinhos fofos, né? E eles representam muito expectativa. Tomar eles, como dizer, identificar as coisas, né, encorajar a comunidade, né, e não pensar no indivíduo. Aí estão eles em comunidade. Muito obrigado pela atenção. Aí está meu e-mail. Qualquer consulta depois, perguntas, reclamos, se não gostaram dos exemplos, eu fico também à disposição de vocês. Para mim é muito importante a retroalimentação, sempre no possível construtiva. Se não gostaram de nada, dizer que cara entediante esse chileno, então também me façam saber, aí eu consigo melhorar minhas formas de apresentação. Então, agradecemos ao Dr. Jorge Aranda Ortega pela magnífica explanação. Para questionamentos, o ouvinte pode fazer a inscrição no chat, inserindo a pergunta que deseja realizar ou solicitar por escrito que lhe seja disponibilizada a palavra no momento oportuno. Passo a palavra para o professor Dr. Ayrton para dar início aos debates. Professor Ayrton, a palavra está com o senhor. Obrigado. Jorge, gostei muito da tua explanação, aprendi muito, e eu acho que uma coisa que está faltando no Brasil, na nossa área do direito ambiental, é não ficar só no estudo, deveria ser assim, tem muito isso, né, que nós temos assim, deveria ter mais participação, as pessoas deveriam ser levadas a sério nas decisões tomadas em matéria ambiental, etc. Fica um discurso vazio.
A tua palestra ela é importante porque ela parte de uma teoria de teorias, na verdade, que tentam trazer diagnósticos de como que as coisas funcionam. Claro que são visões diferentes dos autores e tal, e como você fez algumas críticas até importantes do método abordado pelo autor, de definir, né, o espectro de avaliação empírico, os sindicatos que ele estava escolhendo e tal, mas pelo menos tem uma base científica de análise da questão da participação cidadã e etc. E isso é um ponto importante dentro do estudo do direito ambiental. A gente tem que trabalhar, buscar esse tipo de subsídio, eu acho muito importante, né? E eu quero te fazer 2 comentários, um sobre a Barra Grande. O problema da Barra Grande, eu estudei um pouco, não tanto, acho que o Alexandre Altman, o Clóvis, talvez até a colega Annelise, que é do Ministério Público, outros colegas aqui do Sul tenham mais subsídios para a gente debater. Mas o tema da Barra Grande, ele é um tema que ele tem um vício de origem, assim, ele começa com um EA-RIMA fraudulento, muito fraudulento. O estudo de impacto ambiental da Barra Grande, ele tem fraudes, assim, visíveis, e que eu acredito que ali ele envolve corrupção e coisas graves, né? Porque eu vou tentar mostrar a imagem ali, que tem numa publicação de uma organização não governamental, até eu já usei muito em aula esse exemplo da Barra Grande, a Primave, né, que mostra as imagens. Eu vou tentar mostrar a imagem da Barra Grande para te ajudar, para a gente debater aqui, ver se eu acho o livro aqui, ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a imagem aqui? Conseguem ver bem? Vamos ver, eu estou compartilhando. Eu consigo ver, consigo ver. Consegue ver, né? Então, floresta, Mata Atlântica, Mata de Araucária, que é uma floresta que bastante degradada já. Aliás, em termos nacionais, sobrou um percentual muito pequeno de floresta de Araucária, né? Tem até a imagem da floresta, segundo o estudo aqui do próprio Ministério do Meio Ambiente, só 3% remanescentes dessa floresta. Essa é uma área que tem uma série de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, etc. Aqui está a imagem da barragem, né, sendo construída. E o fato é que no estudo de impacto ambiental, eu fechei ali a imagem, né, foi omitido uma quantidade muito grande de floresta, de área a ser preservada, né. Evidentemente, teve toda uma discussão com a sociedade civil e todo um apelo, né, para a proteção dessa área, que realmente é uma área de relevante interesse ecológico, e nos próprios estudos que subsidiam ali o Ministério do Meio Ambiente tem as áreas de interesse ecológico. O Brasil teve um estudo muito interessante sobre de determinação dessas áreas, aí nós estamos na reserva da biosfera da Mata Atlântica. É assim, ó, eu seria exaustivo em dizer a quantidade de motivos pelos quais não deveria ter essa hidrelétrica não deveria estar naquele local, né? E, bom, ali é parte de um projeto de desenvolvimento nacional de pequenas centrais hidrelétricas, que vem, inclusive, de centrais hidrelétricas em geral, não só PCHs, mas, no caso aqui, acho que tem nem uma PCH, mas que vem aí do governo Fernando Henrique. Ainda o Brasil teve uma época do apagão, não sei se você lembra disso aí, teve todo um projeto nesse sentido, né? Mas, então, o que eu acho, não sei se daria para traçar um paralelo com o Chile, essa é a pergunta também, é que o nosso caso parte de ilegalidades. O tempo que eu fiquei no Chile, o que eu percebi lá no Chile? Existia uma preocupação, tu me corrige, porque você é professor de direito ambiental no Chile, existia uma preocupação muito grande de que não existissem leis ambientais muito restritivas, né? Diferentemente do que aconteceu no Brasil nos anos 90. O Brasil nos anos 90 e 2000 teve um boom de legislação ambiental. Nós tivemos muitas leis ambientais, né? O que nós temos aqui é um déficit absoluto de cumprimento da norma, né? Não temos, em termos de aplicabilidade, eu sou uma pessoa que defende o direito ambiental, né? Não deve retroceder a legislação ambiental, com certeza não. Nós estamos tendo uma série de retrocessos no momento atual, mas eu entendo que há uma diferença com o Chile. Eu não sei se eu estou certo, né? Uhum. Eu lembro que quando eu estava no Chile, no início dos anos 2000, sequer o estudo de impacto ambiental era exigido, e dependendo do tipo de atividade, eu acho que são grandes atividades de grande porte,
e muito em função da exportação, né? Quem comprava o minério queria alguma consideração em relação a padrões ambientais, alguma coisa do gênero. Esse é um ponto, tá? Esse é um comentário que eu estou fazendo contigo, uma pergunta, se não tem essa diferença de... Aqui no Brasil tinha legislação, tinha tudo, e foi de origem, o caso da Barra Grande foi um caso que falhou. Nós estamos discutindo a questão da participação da sociedade e etc., né? Então, aqui, então, imaginamos que nós estamos num cenário aqui que o conjunto de normas é mais rigoroso em relação a isso. Nós temos a lei da Mata Atlântica, nós temos um conjunto de normativas que, até nesse caso, acho que não, porque a lei da Mata Atlântica eu acho que é posterior até o caso da Barra Grande. Estou na dúvida agora, mas enfim. Mas aquelas espécies eram protegidas e tinha toda uma conjuntura ali, tá? Esse é um questionamento dessa comparação entre Chile e Brasil, tá? O outro questionamento que eu faço é em relação às águas. Você sabe que você veio aqui em Santa Maria, eu te perguntei a mesma coisa. Eu vi no Chile, eu vou perguntar para os chilenos por resto da vida. Quando eu fui lá no... E o meu orientador era o Astorga, o Astorga, ele é do licenciamento, né? Enfim... E eu não conseguia entender, e ele tentava me explicar a questão do regime de águas no Chile, e eu não entendia, porque na Constituição, se não me engano, na legislação, a água é um bem público, mas na prática, a água é um bem privado, né? E agora no Brasil nós estamos com um processo aí de discussão sobre privatização de saneamento básico, até tem um receio em relação a isso, que daqui a pouco passa um boi, passa uma boiada, como diz o nosso ministro, né? Então são as duas coisas, Jorge. Essa relação entre que o direito brasileiro ele é mais rigoroso, ele tem mais normas, então não sei se esses casos se encaixam, né, se são no mesmo sentido, ou seja, se o da Barra Grande vai para o mesmo caminho que os demais, né? E o outro caso é que você comentasse com os alunos, eu sempre peço isso, o regime de... Porque é muito importante, porque o nosso regime de águas é um bom regime de águas, ele tem que ser bem manejado, nós temos um problema de participação social em comitê de bacia, e os conflitos sociais pela água, e econômicos, etc., né? Mas o Chile é um modelo que tem umas peculiaridades, assim, de famílias donas de rios, assim, que é um negócio que ele me disse, é assim que funciona o negócio. Embora o Astorga não era muito crítico, né? Ele é do lado mais bem liberal, né? O pensamento dele, e mesmo ele era crítico. Eu pensava, meu Deus, se o Astorga é crítico desse negócio aqui, é porque ele era um cara mais do modelo liberal, até ele era do Ministério, acho que de Obras, né? Não era do meio ambiente, e ele passava uma visão bem liberal na aula. Bom, esses eram os dois questionamentos. Tá, vou tentar responder da forma mais... É interessante, tu sempre me fazes a mesma pergunta sobre as águas, né? Me fazes passar barbaridade de vergonha, né, no Brasil, porque tomara no Brasil não faça a mesma coisa no Chile. Já vou chegar aí, tranquilo, pessoal, vou explicar como que acontece. Vou tentar explicar as duas coisas. Sobre a primeira colocação, eu posso explicar em três partes, basicamente. Primeiro, temos que entender os contextos da normativa ambiental, a regulação ambiental do Chile e do Brasil são muito diferentes. O contexto do Chile, a diferença do Brasil, só aconteceu primeiro, depois da ditadura nossa, que fechou, né, ano 90, né, depois do plebiscito e tal. E aí, o que aconteceu? A normativa ambiental não foi levada no Chile, não foi levada por uma grande movimentação social. Tinha uma grande movimentação social, não estou sendo pejorativo com os grupos ambientalistas do Chile, como as ONGs. Mas os grandes apoiadores das normas ambientais no Chile, do direito ambiental no Chile no começo, foram os próprios investidores. Por quê? Porque eles precisavam, para assinar os tratados de livre comércio e conseguir exportar matérias-primas, se encaixar em padrões ambientais mais exigentes e evitar o dumping ambiental. Nessa projeção, tanto os empresários quanto o Estado do Chile, né, os primeiros governos democráticos da época, nos anos 90, disseram: se nós quisermos insertar tanto política como economicamente o país, precisamos normativa ambiental. E assim, mesmo falando essa coisa em propriedade que falam os brasileiros, mesmo sendo para inglês ver, precisamos normativa ambiental. E bem no começo, até o ano 96, o viés foi isso. Foi uma normativa um pouco assim, me apropriando desse brasileirismo para inglês ver.
que aconteceu depois, no entretanto? Que a cidadania se empoderou muito e começou a usar, como eu falava, esse equivalente ao mandado de segurança no Chile, que é ação de proteção, se chama literalmente, que é uma ação constitucional para garantir direitos fundamentais e tem uma consideração para o meio ambiente. Então, utilizando o direito a um meio ambiente saudável, na terminologia do Chile, que é muito estranha, né, de livres de poluição, a Constituição do Chile, livre de poluição, já tudo está poluído mesmo. Enfim, constituintes do Chile da ditadura. Tomara vamos ter Constituição nova, estou aí torcendo, mas essa é outra história. Mas voltando ao ponto, usando essa ação constitucional, de tutela constitucional de direitos, de proteção de direitos, conseguiram construir um contencioso administrativo impróprio, totalmente impróprio, assim, nada a ver, um processo de urgência, com isso, nessa impropriedade jurídica, mas faticamente foi útil, foi efetiva. E depois disso, começou a aprimorar a regulamentação ambiental do Chile. Agora temos tribunais ambientais especializados, com um contencioso administrativo propriamente tal, com ministros especializados. Então, como quero fazer o paralelo no caso levando o exemplo do Barra Grande. No Chile, a cidadania começou a ter um papel mais envolvido na justiça ambiental, na medida que se for desenvolvendo, já fosse pela prática judiciária, já fosse pelas novas instituições, envolver a cidadania. Qual seria interessante ver no Brasil, na minha opinião, né? Não quero ser como dizer, um messias, né, das soluções, mas eu penso que o Brasil, o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil descansa muito na litigação do Ministério Público. E não sempre, infelizmente, tem um envolvimento da cidadania. E existe, assim, se quiser me criticar, eu vou ser responsável das minhas palavras, mas muitas vezes existe uma espécie de paternalismo do Ministério Público na justiça ambiental. Então, às vezes, eu sinto a falta disso, de um envolvimento maior. Tem vicissitudes, problemas diferentes, a mesma organização federal dá para muitas complicações, não quero aprofundar mais, mas se tivesse que dar uma grande diferença, a normativa de vocês obedece um momento político muito determinado, né, que tem uma normativa anterior, inclusive na ditadura mesma, que é a Lei de Política Ambiental, tiveram depois um processo constituinte democrático muito diferente do Chile, conseguiram desenvolver uma grande, poderíamos dizer, uma contundente normativa ambiental, que no Chile foi ao contrário, foi de menos a mais, primeiro para inglês ver e depois para tentar fortalecer processos de participação cidadã constantemente. E nesse sentido, aí dá uma diferença. Agora, a parte que é muito engraçado, quando eu vou no Brasil, não só a Ayrton, mas também na UNB, todo mundo pergunta a mesma coisa, tipo, quando alguém sei lá, os ingleses, é verdade que nos ingleses tem as ruas que dirigem pelo outro lado, né, dirigem sim, dirigem, e no Chile, o direito de águas, né, existe um direito de propriedade sobre as águas? Sim, existe, é um dos raros modelos que tem privatização da gestão hídrica, tentando fazer o resumo do resumo. Como explicar? No Chile, na teoria, as águas são bens de uso público, mas sobre esses bens de uso público existem direitos de aproveitamento das águas. E esses direitos obedecem à mesma lógica que um direito real qualquer um, né? Não existe assim, tem um tratamento muito similar ao que poderia ser o direito de propriedade sobre a terra. O que acontece depois disso? Que não existe limitações sobre as águas, alguém pode especular, comprar, lançar no mercado das águas livremente, e depois também, o que acontece, por exemplo, para efeitos da sanitização, né, para efeitos do tratamento de esgoto, de disponibilização de água potável, as empresas sanitárias precisam dos direitos de água e também têm que concorrer nesse mercado por esses direitos, e às vezes, com águas que têm muito estresse hídrico, tem muitos usos, o acesso das sanitárias às águas fica muito restrito e o preço termina indo para as nuvens. E as pessoas mais humildes, finalmente, são que pagam as contas mais caras. Vai por aí, né? É muito complexo e também, como existe um mercado das águas livre, né, na teoria, não existem prioridades de uso. Então, não existe nenhuma norma no Chile agora que dá prioridade, por exemplo, ao consumo humano à mineração.
não existe nenhuma preferência. Não existe nenhuma preferência, por exemplo, para a agricultura. Se houver, por exemplo, uma demanda agrícola de algum produto que consome muita água, estou pensando, por exemplo, a indústria florestal no Chile, o pinho e o eucalipto consomem muita água. Em períodos de carestia hídrica, destroem a qualidade do solo, né, absorvendo muita água, e as comunidades, normalmente indígenas, que estão na Araucanía, ficam sem água. Então, quem garante água aí? Abacate no Chile também, cultivo de aguacate, né, abacate, consome muita água no Chile, e as áreas que são principais produtoras estão sofrendo estresse hídrico, e a população está sem água, de fato, porque não tem prioridade de usos. Esse é um ponto que eu acho importante, porque, assim, por mais que a sociedade civil se mobilize, você tem uma inércia de muito tempo de sistema privado e de negociação aberta das águas, né? Isso que me pareceu forte lá no Chile. Então, está arraigado na cultura jurídica chilena, no direito das águas chilena, né? E no Brasil a gente conseguiu ter um avanço muito grande com a Lei 9433, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E na Constituição também. Se a gente analisar o nosso Código de Águas, o Brasil tem uma lei que é o Código de Águas dos anos 30, né? Ela tinha uma lógica, até de certa forma, privatista da água, para alguns exemplos e tal. E com as promessas do governo atual de você tornar o Estado menor, mais eficiente, etc., a discussão da água entrou nesse, digamos, nesse conjunto de propostas que envolvem flexibilização daqui, do licenciamento na mineração. Aqui no Brasil é interessante que algumas fatalidades, não são fatalidades, eu botei entre aspas, né, como Brumadinho, Mariana, etc., elas foram terríveis, mas elas conseguiram mostrar uma realidade, porque a tendência, eu fugi um pouco do assunto, porque até no Chile a mineração é muito forte também, né, a tendência era você diminuir o rigor com a legislação de mineração, que vai acabar nas águas, porque tudo termina na questão dos recursos hídricos, né. Tinha esse impulso, existiam muitos projetos de lei, toda uma movimentação, tanto estadual quanto federal, em relação à questão da mineração no Brasil, né? Hoje tem projetos de mineração em unidades de conservação, terra indígena, Amazônia, né? O Brasil é um produtor de commodities, de produtos primários, etc. E por incrível que pareça, esse é um ponto que você falou que eu acho importante, né? A sociedade, ela fica inerte, ela fica paralisada diante desse tipo de discurso, e muitas pessoas que têm, digamos assim, benefícios no plano econômico, aqueles que, talvez até elites, pessoas da elite que sempre tiveram benefício, que fazem parte de organizações que sempre se beneficiaram disso, tem muito poder no Congresso Nacional, mas uma coisa que me chama a atenção na tua fala por incrível que pareça, os setores de maior incidência da visão capitalista, né, no caso, o sistema mercado financeiro, o comércio internacional, etc., esses estão fazendo aqui no Brasil a mesma coisa que fizeram no Chile, talvez, nesse momento que você falou, né, uma pressão para que o Brasil cumpra a legislação ambiental. Isso é uma coisa, para mim, é muito estranha, porque eu me lembro nos anos 90, para 2000 ali, nós, Fórum Social Mundial em Porto Alegre, etc., criticando o livre comércio, criticando a OMC, etc. Hoje, as coisas... se tornou uma coisa tão aberrante essa questão da degradação ambiental no país, o ritmo disso aí, que o sistema financeiro, né, as grandes corporações do sistema financeiro, os fundos de pensão, etc., redigem uma carta para o governo brasileiro para dizer, se vocês continuarem fazendo isso com os indígenas, com a Amazônia, nós vamos parar de investir no país. Então, eu acho que chegou num nível aqui de inversão da coisa que é muito perigoso, né? Eu vejo, e o Congresso Nacional, como ele tem no Brasil o tão famoso Centrão, que vai ao sabor dos ventos, a gente fica sempre muito apreensivo em relação a isso. Então, parece que o governo e as pessoas que têm mais poder no país, elas estão mais preocupadas com o que o inglês está vendo, né, o que o mundo está enxergando, e com muitos problemas, inclusive,
né, do que a própria sociedade brasileira. A sociedade brasileira não está, em termos de matéria, questões ambientais, a gente perdeu. E o movimento ambientalista também, eu acho que ele perdeu muita força no Brasil, perdeu muita voz. Esse é um ponto que... Você viveu em Brasília um tempo, percebeu, não sei o que você percebeu disso, mas o movimento ambientalista ele já foi mais articulado, mais forte, elegia mais gente, né? Na Constituinte já tinha, em 88, imagina, já tinha, digamos, uma bancada pequena, não era tão grande, mas uma bancada ambientalista. O artigo 225 da Constituição não veio de graça, tinha uma equipe para a sua redação. Sobre essa colocação, posso complementar algumas ideias, né? Eu concordo com a fala do professor Ayrton. A ver, com muito respeito, vou dar uma opinião quanto estrangeiro, mas morei no Brasil alguns anos. Eu vi parte do filme, eu vivi o filme. Eu morava em Brasília, eu vi Brasília dividida em duas, né? Tinha na esplanada tinha uma muralha, né, enorme para separar, como dizer, falam coloquialmente, os mortadela dos reaças, né? E era muito triste. Para mim, eu cheguei a um país, eu fui embora a outro. Assim, pessoalmente, eu fico muito comovido, porque às vezes da turma dos amigos, né, que joga uma pelada final de semana, bebe uma cerveja e depois todo mundo brigando, assim, era muito triste. Então, nesse cenário poderíamos dizer, de fragmentação social, assim, eu não sou sociólogo, vou falar uma percepção de pretensões academicistas, mas o que eu vi no Brasil foi que pegaram a ideia liberal, dessa receita liberal, uma espécie de receita de bolo teórica, para dar certo e tentar combater um problema de corrupção, que é comum na América Latina. Então, ficaram com a ideia de dizer, se no Chile deu certo, aqui vai dar certo, sei lá, se nos Estados Unidos dá certo, Estado mínimo para reduzir corrupção, vai dar certo. Então, usam essas ideias, por exemplo, essas ideias prontas de escolha pública, do Estado mínimo, e tentam fazer um copiar-colar, né? Sem atingir os fatos reais. E aí é onde eu penso que temos que fazer uma autocrítica quanto a acadêmicos, né? Muitas vezes, tanto as pessoas que têm um pensamento liberal, um pensamento progressista, ou mesmo um pensamento conservador, não estudam os fatos. Ficam nas teorias, eu também participo desse problema, nas teorias. Por exemplo, não quero ser pejorativo com a galera do direito ambiental, eu pertenço a essa galera, mas às vezes assim, um pouco entediante dizer, nós estamos uma jornada discutindo o princípio X de direito ambiental, mas não estamos estudando jurisprudência, não estamos estudando processo administrativo, não estamos estudando os fatos mesmos. E quando isso acontece poderíamos dizer, uma separação, uma fragmentação social, não somente entre posições políticas, senão também entre, poderíamos dizer, uma teoria e uma prática social. E aí é quando as faculdades têm um grande problema, e aí temos que ser responsáveis. Muito do que acontece agora, por exemplo, nas convulsões sociais do Chile, as universidades não têm feito essa autocrítica, na minha opinião. Nunca chegaram, por que nós não delatáramos esses problemas antes? Estávamos mais preocupados de, sei lá, publicar numa revista A1, estávamos mais preocupados, sei lá, de fazer um congresso bonitinho, com o pessoal de todo mundo. Então, não sei se me explico. Então, uma responsabilidade aí, eu penso, que não como acadêmicos, por uma parte, estudantes também, não foi assumida aí. E também é todo o âmbito, por exemplo, pessoal que de setores progressistas ficaram nas leituras, poderíamos dizer, pós-modernas, mas nunca levaram uma aplicação assim concreta. Isso, na minha opinião, esse é como o tela geral, né, o pano geral, né, pano de fundo, é isso. E por isso aconteceu o que aconteceu no Brasil. E no Chile está acontecendo o que está acontecendo. Se falamos especificamente agora do direito ambiental, e de como aconteceu a normativa ambiental do Chile, o contexto que nós temos, e por que a gente tem uma aceitação da normativa da ditadura, foi porque a transição foi muito bem negociada, num sentido, e quem chegou na democracia depois, quem foram, como dizer, os políticos, né, que foram de um governo propriamente civil, não cívico-militar, civil propriamente tal, aceitaram as regras do jogo, aceitaram o liberalismo para, por exemplo, remanejar a economia, fizeram correções, mas aperfeiçoaram, não fizeram reformas profundas. Essas reformas já estão um plano econômico que já foi um design anterior, que foi anterior à ditadura, no ano 73.
há um livro super interessante para quem quer entender como aconteceram essas reformas no Chile, que é chamado informalmente de El Ladrillo, que em português é o tijolo, né? A história do livro é quando chegaram os militares ao poder no Chile, no ano 73, derrubaram Allende, né? E aí os militares, a primeira coisa que vai, nossa, temos que governar esse país, mas nossa, a gente aqui não sabe governar, não somos militares, não gostamos da vida do quartel, gostamos dos exercícios militares, não temos a preparação de governar. O que fazemos? E aí apareceram os colaboracionistas civis e fizeram, nós temos um plano econômico. Como foi esse plano econômico? Foi desenvolvido por uns estudantes, né, nessa época, uns moleques, né, professores, pesquisadores novinhos, né, que eram os chamados Chicago Boys, né, que estudaram na Universidade de Chicago com um convênio, né. Eles criaram um plano de governo, um plano de política econômica que basicamente todas as dicas nessa receita de bolo liberal que temos agora, o neoliberal, eles mesmos se chamam monetaristas, né? Enfim. E aí, dessa ideia, está todo o projeto de governo anterior. Está todas as leis, por exemplo, aí está a privatização das águas, a liberalização do solo, né? Enfim, a única coisa que não é tratada é a infraestrutura, mas essa outra história para falar de concessões, já outro tema. Não sei se consegui encaixar na colocação a responder, mas... Sim. Cristiane, passa a palavra para ti. Perfeito, professor Ayrton. Então, doutor Jorge, a gente tem alguns questionamentos. O professor doutor Clóvis se inscreveu para proceder com um dos questionamentos, então eu vou passar a palavra para ele. Professor doutor Clóvis. Obrigado, Cristiane. Dá os parabéns para o professor Jorge, né, pela fala. Fiquei muito entusiasmado, professor, não só pela excelente qualidade da sua explanação, mas porque eu senti, assim, muita afinidade com o seu discurso, né? Eu vi muitos pontos em comum com os meus interesses, embora não sejam os mesmos autores, né? Eu chego a reflexões semelhantes pela discussão da tragédia dos comuns. Na discussão entre a tragédia dos comuns de Harding, né, e a discussão que faz a Elinor Ostrom, através do Governing the Commons e de outras obras, o que me salta aos olhos é que, na parábola da tragédia dos comuns, ela é uma parábola, digamos assim, teórica, nesse sentido pejorativo que a gente está falando agora. Ela é abstrata, é um modelo econômico abstrato que não é tirado da observação empírica. Não só o direito ambiental, mas os próprios economistas, muitas vezes, ou boa parte da ciência econômica, não quero falar como economista que não sou, né, mas pelo que a gente, enquanto curioso, estuda, né, a maior parte dos economistas está nesse nível de discussão de modelos abstratos, né, e nós queremos encaixar a realidade nos nossos modelos abstratos. Né? Então, o que parece que acontece na tragédia dos comuns é que a lógica, o problema da tragédia do comum realmente se observa, ele acontece muitas vezes, essa ideia de que buscando o proveito individual eu acabo produzindo a ruína coletiva, né? Isso de fato se observa com grande frequência, né? O que não se discute é que nós partimos já de um modelo social, né, onde nós estamos atomizados enquanto indivíduos, quer dizer, os laços sociais estão bastante fragmentados, nós temos uma visão de mundo completamente individualista, por uma construção ideológica, e nós não conseguimos mais enxergar os problemas enquanto sociedade, ou enquanto comunidade, ou enquanto grupo social, né? E o que o trabalho da Elinor Ostrom mostra é que a parábola de Harding, né, ela já parte de um modelo sem sociedade, sem uma visão coletiva de mundo, né? Onde aquele Homo econômicos
voltado apenas para o seu proveito individual, ele é naturalizado. As pessoas na parábola de Harding não têm relação entre si, elas não vivem em sociedade, elas não têm existência coletiva. A própria Elinor Ostrom não deixa de ser uma autora liberal, né? Não, né? Liberal no sentido de que ela é avessa ao controle autocrático, seja do Estado, seja de um poder privado, que se sobrepõe aos interesses dos indivíduos, né? Então, essa lógica liberal no melhor sentido, liberal no sentido da busca da liberdade do indivíduo, né? Mas reconhecendo que a liberdade do indivíduo ela só se realiza em sociedade, né? Só se realiza em sociedade. Então, aí parece que nós temos que começar a estudar. Eu passo para o direito ambiental agora, né? Parece que nós temos que começar a estudar os processos administrativos, os processos judiciais, todos os mecanismos de tomada de decisão, todos os espaços institucionais em matéria ambiental, né? Tentando entender como que se dá a relação social em torno do recurso ao qual se está gerindo. Nós temos muita influência dessa discussão. Vou fazer uma brincadeira, né, com a questão da água ali, mas o modelo hidráulico, né? O modelo hidráulico é Estado e indivíduo, né? Então é mais Estado, menos indivíduo, né? Menos Estado, mais indivíduo. Essa discussão é extremamente empobrecedora, porque a gente não entende como que são tomadas as decisões, os grupos de influência, os grupos de poder, né? E como é que o interesse social se perde nessa participação social, né? Ou nessa falta de participação social. E esse comentário que o professor fez sobre o Ministério Público, eu também concordo. Claro, o Ministério Público é uma instituição essencial, mas ele acaba servindo como um pretexto, digamos assim, como uma justificativa de uma cultura paternalista que nós temos, que tem tudo a ver com o atomismo social que a gente vive, com o individualismo metodológico, com a empatia, com a nossa falta de cultura cidadã que nós temos na América do Sul, de maneira geral, né? Então, me parece, eu não quero fazer um discurso assim romântico de que todos nós temos que sair às 6 da tarde e participar de processos de tomada de decisão no nosso bairro, não é isso. Mas esse envolvimento, essa compreensão dos processos administrativos, judiciais, etc., de entender para que eles servem, entender qual que é o papel dos diversos setores da sociedade nesses espaços, né? E começar a definir posições e ter uma visão coletivista, no melhor sentido, de mãos dadas com os princípios liberais, assim, de entender que nós estamos construindo ali nossas instituições, né? Precisamos construir instituições que respondam aos problemas sociais que nós temos, né? Fugindo desses modelos abstratos, tá? Então, desculpe por me estender, não. Eu gostei muito, me empolguei bastante, né? Queria que o professor comentasse um pouco, assim, do seu ponto de vista, como é que essa lógica, assim, da naturalização desses modelos econômicos, né? Essa busca de uma resposta pronta, quando, na verdade, as instituições são construídas na realidade, né? E cada uma no seu contexto, né? Quer dizer, não existe fórmula econômica perfeita que vá dar conta de todas as especificidades, né? E como é que nós podemos estudar esse problema na prática, no direito ambiental, né? Para fugir desses modelos abstratos que procuram aplicar um mesmo modelinho para todas as situações diferentes. Não sei se eu me fiz entender, professor. Claro, vou tentar responder as coisas, porque como dar uma estrutura à resposta, né? Não sei se vou conseguir. Mas vou fazer aqui, tomei umas notas, né? Vou fazer em 3 partes. Primeiro, explicar a questão de Ostrom em relação a que seria a teoria processual de Crowley, né? Como
em que compartilham ideias, em quais não. Claro, evidentemente, tanto Ostrom quanto Crowley tem uma, poderíamos dizer, elas estão numa linhagem das ideias liberais. Os dois têm uma pertença e uma desconfiança, de alguma maneira, no Estado, né? Quando Crowley explica o processo administrativo, dessa perspectiva da autonomia e participação, autonomia do órgão e participação cidadã, ele também está dizendo, cuidado, aqui os estados grandes, né, um estado omnipresente, um Big Brother, não dá certo, não. Ele faz, tipo, uma crítica de ficar, como dizer, assim, café com leite, né, não fica casado. Então, e é uma crítica que também algumas pessoas fazem nele, mas isso é ulterior, mas ele não faz dessa perspectiva. Comungam como um ideal liberal, né, e uma desconfiança inicial no Estado. Qual é a grande diferença, por exemplo, da crítica processual administrativa e a crítica de Ostrom? Elinor Ostrom, quando ela desenvolve a teorias dela, né, como a crítica à tragédia dos comuns, né, o que ela está fazendo, finalmente, é trabalhar sobre os fatos, fazer uma amostra completa e desmentir a lógica da ação coletiva, por uma parte. Ela também bate forte no Mancur Olson, explicando o comportamento dos grupos, e a tragédia dos bens comuns pela outra. E a trajetória dela, quanto prêmio Nobel, foi isso, foi trabalhar com evidências. Então, se alguma coisa podemos aprender muito bem dela, é a metodologia, né? Ir à evidência, que é o que nos distancia. Eu concordo totalmente com o professor Clovis, ele está aí, dá certo, né? Bate exatamente onde tem que bater aí na crítica. Qual é a diferença agora de Ostrom com Crowley, né? O que eu apresentei como Ostrom. Elinor Ostrom não funciona, ela pensa em modelos de regulação em comunidades pequenas, né? Nem necessariamente democráticas, nem necessariamente ajustadas ao que poderíamos falar padrões de direitos fundamentais. Por exemplo, muitas das críticas que o movimento feminista faz, em alguma medida, a Ostrom mas tu estudas, por exemplo, comunidades onde as mulheres não temos os direitos que temos no Ocidente, né? Então, como isso, né? Direitos para todos, né? Se não tem todos os mesmos direitos, tanto faz, assim. Do modelo, tem uma, como dizer, uma análise contrária à democracia, mas calma, eu estou estudando um problema da ação coletiva, não estou estudando um problema de democracia, e aí faz uma divisão de águas, né? Ela faz um recorte metodológico, mas que me enxerga, por exemplo, problemas regulatórios com problemas de direitos fundamentais, aí tem um problema. Quando vai casando ambos temas, dá um problema em Ostrom. A diferença de Crowley aqui, não estou dizendo que ele seja melhor ou pior, mas ele não pensa arranjos de agir estratégico permanentes, como acontece em Ostrom. São arranjos circunstanciais para efeitos de litigação. Primeiro, uma articulação no processo administrativo de participação cidadã, e depois de litigação estratégica propriamente tal. Mas são arranjos circunstanciais, não tem arranjos normativos permanentes quanto ao Ostrom. Então, as críticas se bem compartilham, primeiro, uma linhagem liberal, uma crítica muito forte a Mancur Olson, se diferencia no circunstancial em Crowley por uma parte e na permanência em Ostrom noutra. E também Crowley tem um compromisso, de alguma maneira, com os valores republicanos, né? Não republicano do Partido Republicano Americano, sino de participação, do sufrágio. Isso não necessariamente está presente em Ostrom. O Crowley tem um compromisso. Ele claro, não compartilha uma ideia de republicanismo virtuoso, não, mas ele diz, pelo menos temos um patamar básico, né? Que é de participação, e aí tem que ter direitos fundamentais. Se fora disso, estamos falando de totalitarismo, autoritarismo, qualquer ismo, né? Enfim. E depois, qual é o problema aí que temos, né, de cultura democrática? Aqui eu ressalvo bastante, porque eu tenho que defender as ideias de Crowley, porque sempre voltamos aos clássicos, né? Tocqueville dizia, né? O que acontece nas democracias? Porque as democracias, desde o olhar de um conservador de muito bons recados, né? Por que vai falir a democracia? Muito simples, as pessoas não vão votar, não vão se envolver, não vão ser eleitores, porque ao lugar de ser eleitores, vão virar torcedores, vai virar uma anarquia, né? Cada quem não vai ter um governo de unidade, todo mundo vai brigar, vai chegar uma anarquia, ou por outra parte, as pessoas vão se envolver nos seus negócios, vai sair do Estado e não vai ter participação política, finalmente, quem tem poderíamos dizer, uma espécie de plutocracia, vai ficar no poder, sempre quando consiga satisfazer os interesses das pessoas envolvidas nos negócios particulares.
No grande caminho do meio está a burocracia. E os americanos são o melhor exemplo disso. Eles conseguiram criar burocracias altamente sofisticadas, tanto assim que podem ter um presidente, com respeito, assim, nada a ver com as expectativas de outros países, né? Do ponto de vista, né, um presidente que poderiam ser diretamente burros, não quero ofender ninguém mais. Mesmo assim, as burocracias são tão especificadas, tão sofisticadas, que conseguem dar conta dos problemas da população. E porque tem processos para isso. Tem processos regulatórios para isso, processos de avaliação para isso. Essa profissionalização do processo é que salva eles. Assim, com que eu quero terminar? Com uma analogia. Essa é uma citação eu peguei de outra palestra, né? Vou utilizar. Escutei de um argentino. Assim, tem uma... Como digo aqui? Essa película, né, esqueci o nome do filme. Não me lembro em português, já me lembrei. Anthony Hopkins, né, fez um filme, em tempo esse que em português se chamaria, segundo a tradução aqui, O Vestígios do Dia, que ele tinha que fazer um papel de mordomo. E ele tinha uma dúvida conceitual, como que eu posso agir de mordomo? Se eu sou um ator profissional, tenho que agir em uma atuação propriamente tal, convencer a todo mundo que eu sou mordomo. Ele resolve se entrevistar com um mordomo. Vai com um mordomo já aposentado, um homem altamente experiente, conversa, passa umas horas, né, termina a hora marcada, né, para pegar as dicas, e ele nota que o mordomo não ajudou nada, absolutamente nada. Eu finalmente vai diretamente perguntar, eu cheguei aqui para te perguntar como ser de mordomo, fazer de mordomo, tu não me explicas nada. E o mordomo diz, o segredo de um bom mordomo é que quando chega num quarto vazio, fica ainda mais vazio do que antes. Eu penso que um propósito de uma burocracia e dos processos tem que ser assim. Não tem que ser uma burocracia invasiva. Quando chega num problema, tem que parecer que o Estado está mais ausente do que antes, mesmo que está agindo. E essa possibilidade, essa potencialidade está na participação, na minha opinião. Tem que ter uma maior legitimidade, né? Tem maiores ferramentas processuais, mesmo as pessoas não usando. Quando está essa presença, tem um Estado que opera quanto esse mordomo, né? Nesse conceito teórico, né? Tem que chegar e parecer que está ainda mais vazio do que antes, mesmo estando aí. Queria terminar com esse paradoxo, né? Mas não sei se deu certo. Excelente, professor, muito obrigado. Gostei muito da sua abordagem, né? Acho que tem... depois nós vamos manter contato, né, sobre esses assuntos. Gostaria muito de indicações, inclusive, da bibliografia, né? Claro, pode contar comigo. Tem meu e-mail, não sei se colaram. Qualquer dúvida, ou feliz de ajudar. Assim. Agora, na pandemia, estou com muito problema de conectividade, mas, em geral, tenho boa disposição. Assim. Se alguém quiser alguma sugestão, quem foi da pós-graduação, alguma ajuda, estou aí, pode me chamar. Não tem nenhum problema. Perfeito. Cristiane, é contigo. Então, doutor Jorge, falando sobre indicação de bibliografia, o mestrando Lucas Garcia Batiste mencionou que a exposição foi ótima e gostaria de uma indicação de bibliografia sobre a teoria da escolha pública. Teoria da escolha pública, por gentileza. Opa! Como começar? Eu acho que o básico para começar a escolha pública era o cálculo de consenso, né, de Buchanan e Tulloch. Essa, poderíamos dizer, como falava bem no começo, aí está a explicação de tudo. Se quiser, por exemplo, mais aprofundamento, pode ler algumas obras de Arrow, mas eu acho que é importante, assim, como dizer, vou fazer um paralelo, né? O que, por exemplo, para estudar positivismo jurídico, né, a teoria pura do Kelsen, é o cálculo do consenso para estudar a escolha pública. É a obra fundacional. Tudo o que vem depois são discussões sobre essa obra. Então, eu super recomendo ler esse livro. Perfeito, muito obrigada, doutor Jorge. Nós temos mais um questionamento do Alex Leal. Ele pergunta, professor Jorge, a adoção de um modelo de constituição econômica ordoliberal pode ser considerada como um dos fatores determinantes para a baixa efetividade da regulação ambiental? Desde já agradeço, ótima palestra.
Baixa efetividade. Eu repito para o professor. Estou pensando, porque a pergunta é muito boa. É uma pergunta muito boa. Essas perguntas, a pessoa fala que é pergunta envenenada, porque quando eu falar já vão saber de que lado da cama eu deito, entende? Então, porque tem um compromisso político essa pergunta. Mas vou responder igual. A resposta é sim, uma Constituição extremamente, assim, que se encaixa num patamar liberal, né, ou neoliberal, monetarista, ou etiqueta que você preferir, gera esse problema. Por quê? Porque aposta numa ideia de Estado mínimo. Sempre o Estado é um grande problema, né, para essas pessoas. É o grande elefante pesado que tem que alimentar, que rouba seu dinheiro de imposto, que tem um policial chato, enfim. Na mentalidade liberal, esse é o problema. Então, se isso é levado, por exemplo, na seara do empreendedor, né, o empreendedor vai dizer, por que tenho que cumprir essa regulamentação? Por que tenho que submeter essa burocracia? Por quê? Eu não consigo produzir. Um Estado que não produz, não arrecada. Se não arrecada, não tem orçamento e não consegue pagar, por exemplo, coisas importantes, por exemplo, educação. Então, claro, desde o ponto de vista que está recolhido na ideologia do Chile, dos anos da ditadura, né, evidentemente que o problema, o direito ambiental não é um direito para as pessoas, não é um direito para ter uma produtividade ótima. Pode ser enxergado, inclusive, como um obstáculo ao desenvolvimento. Então, evidentemente, um viés assim, ordoliberal no teor da pergunta, gera um problema, evidentemente. Perfeito, muito obrigada. Eu passo agora a palavra ao professor Ayrton. Não sei se ele deseja dar mais alguma coisa. Muito bem, estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer ao Jorge. Foi uma tarde de aprendizado. Os alunos da disciplina de Direito Administrativo Ambiental estão elogiando, já mandaram mensagens pelo grupo do WhatsApp, pelo próprio chat aqui. Né? Fechamos com uma baita palestra, com uma excelente palestra com o professor Jorge. Realmente, Jorge, essa proximidade entre nós, né, entre a Universidade de Caxias, a Universidade do Chile, pela tua presença aqui, é muito importante. Nós somos países próximos, mas tão distantes, né? Eu lembro quando eu estava no Chile, que parece que a Cordilheira dos Andes, ela separa muito, assim, o Chile do Brasil, brincando, mas são povos que, quando a gente se aproxima, né, o brasileiro e o chileno, sempre dá uma boa conversa e a gente tem muita coisa em comum para debater em termos acadêmicos, né? Então, eu estou encerrando, eu faço o agradecimento ao professor Jorge, né, eu agradeço aos que estiveram presentes aqui na nossa sala virtual. Nós tivemos 90 alunos numa sexta-feira, né, pessoas interessadas, colegas, que eu vi de vários lugares, inclusive do Brasil, e eu acho que, eu gosto sempre de fazer no final, fazer um encerramento, assim, em relação à palestra e o que a gente pode refletir, pelo menos da minha parte, assim, em termos de pesquisa, né, Jorge? É uma coisa que eu tinha falado antes, é muito importante. No Brasil, a gente viveu uma época de expansão da pós-graduação, e a gente está aprendendo ainda no direito a fazer pesquisa, né? Mas uma coisa que eu acho importante, assim, ó, o Jorge, ele trabalha com a teoria de uma forma séria, a gente percebe isso, né? Leva a sério a teoria, trabalha com o diagnóstico, tem a sua visão crítica de diagnóstico, né? E não fica naquela lugar comum que a gente está vendo. Eu vejo muito na academia, a gente tem que evitar isso, né? Ou de você ser um porta-voz de um autor, eu e o Clóvis somos grandes críticos em relação a isso, Jorge. O Brasil tem tido muito isso. Escolhem um autor europeu e viram porta-vozes, né? Eu acho que não. Você foi vários autores e fez críticas a eles, inclusive, né? Ou trata de um assunto e não tem a concretude. Eu acho que esse ponto é importante para os nossos alunos, né? Dessa importância de você trabalhar com o concreto, né? Citamos aí Eleonora Ostrom, né? O Nobel dela não foi porque a teoria dela era esteticamente bem construída, não, é porque tinha concretude, né? E eu acho que é isso que a ciência tem que buscar. A gente está numa época de problemas sérios no Brasil, de problemas sérios no mundo, tanto no plano político, ideológico, mas também em questões emergentes, questões ambientais. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo
né, e a questão das mudanças climáticas, perda da biodiversidade, contaminação por produtos químicos, tóxicos, etc., né, aquela questão da ampliação, do aumento da desigualdade também, uma série de fatores, e que a gente não consegue, talvez, a academia, ter uma resposta adequada se a gente ficar só dizendo, mas deveria ser assim, mas deveria ser assado. Eu acho que a gente tem que saber por que é assim, e também o que deveria ser, mas antes disso a gente tem que conseguir ter autores que façam uma boa tradução da realidade. São várias tentativas de traduzir a realidade, e como você fez, eu acho que de uma forma crítica, Jorge, eu acho isso muito importante. Mas o crítico não é um crítico simplesmente por criticar, é um crítico que também é autocrítico, né? Você está criticando, mas você está refletindo. E eu acho que essa é uma armadilha que a gente tenta evitar que os alunos caiam, de ser que na área ambiental a gente tem uma tendência de tentar ser o dono da verdade, porque eu sou ecologista, eu estou um passo à frente e tal. Eu acho que esse foi um ponto muito importante, né? Eu queria te fazer esse agradecimento, eu não sei se você tem alguma palavra para nós aqui. Eu concordo, só arredondar, eu acho que as pessoas, como dizer, assim, como uma dica que a gente está fazendo, pois, uma atitude de vida, né? Manter a humildade. Quem é humilde não tem medo de críticas, almeja críticas. Porque assim como que a coisa progrede, né? Tem razão, não adianta muito. Quando alguém já se acha perfeito, nunca mais escuta ninguém, já era, né? Não progrede. Quem constantemente pensa que tem um erro, alguma coisinha, aprimorar, todo dia é um pequeno progresso, né? Então, é assim como que se constrói uma boa tese, uma boa dissertação. Eu sou essa dica e concordo contigo, né? Não poderia estar mais concordo, né? Muito bom. Então, muito obrigado, Jorge. Um abração. Quem sabe o ano que vem, acho que esse ano vai ficar difícil, mas nós consigamos nos encontrar, você via o Chile, nós íamos ao Chile, você via o Brasil, quem sabe, né, aproximar os programas e nossas ideias, etc. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, um grande abraço. Agradecemos a participação de todos, agradeço a organização deste evento, ao Prof. Ayrton, ao Prof. Clóvis, um agradecimento especial ao nosso palestrante, Dr. Jorge Aranda Ortega. Acompanhe nosso canal Café com Pesquisa no YouTube, vou deixar o link aqui no chat e desejo um excelente final de semana a todos e a todas. Aguardamos vocês nos próximos Cafés com Pesquisa. Jorge, Alexandre, um abraço, parabéns. Lembra do Alexandre lá de São Paulo, Jorge? Sim, me lembro, claro. Um grande abraço, então. Oi, Alexandre, tu estava sem aparecer com o teu rosto ali. Sim, eu estava trabalhando aqui nos bastidores, Jorge. Isso. O áudio não foi da produção hoje. Isso, né? Tá? Então tá, é isso aí. Um abraço para todos, parabéns. Valeu. Obrigado, Alexandre, obrigado pela ajuda. Valeu.